Olá, queridos, graça e paz vos seja multiplicado. Eu sou Luana Cruz e esse é mais um Devocional Rema 365. E no dia de hoje nós vamos falar sobre o livro de Salmos, do capítulo 108 até o capítulo 113. Salmos é uma compilação de poesias, cânticos, devocionais, feito por diversos autores, onde o mais conhecido deles é o salmista Davi. E foi exatamente Davi que escreveu o capítulo 108 ao 113 que nós vamos falar. No Salmo 108, ele começa uma oração ao Senhor, louvando ao Senhor por todas as suas benevolências concedidas. E ele reconhece que não existe socorro da parte do homem, que o socorro que funciona é aquele que vem do Senhor. E ele começa a abrir o seu coração para Deus e falar de uma angústia que tem pressionado o seu peito. No 110, ele descreve tudo que está angustiando a vida dele e ele fala sobre os seus inimigos que estão caluniando a vida dele, falando mal dele, trazendo maledicência e até fazendo ele como uma vergonha pública. Ele fala do opróbrio, onde os seus inimigos estão balançando a sua cabeça em sinal de reprovação contra ele na rua. E ele diz: Senhor, isso é sem causa. Eu dei o bem e eles me deram mal. Eu dei amor e eles me deram ódio. E ele começa a clamar ao Senhor para que venha consequências ruins para os seus inimigos. Com seus olhos focados na maledicência, Davi começa uma oração, amados, terrível, clamando por uma consequência negativa para os seus inimigos. Mas no finalzinho do capítulo 109, ele levanta uma voz profética e ele diz: Senhor, se levanta à direita do pobre. E aí ele começa o Salmo 110 de uma forma diferente, dizendo: há uma promessa de um sacerdote eterno, o Messias, e o Senhor não vai voltar atrás. Ele vai se levantar em favor do seu povo, colocar o seu povo em lugar de domínio. Mas quando ele levanta essa voz profética, algo acontece na alma de Davi, porque ele dá sequência a essa oração no Salmo 111 de uma forma diferente. Ele já termina o Salmo 110 no versículo 7, dizendo assim: descendentar-se-á no ribeiro, aquele que está no seu caminho. Matará sua sede, terá refrigério, terá descanso, como um soldado sujo, fadigado, que veio de uma batalha, mas agora encontrou um riacho, um ribeiro, águas limpas para descansar. E aí ele vai começar o 111 dizendo: louvarei ao Senhor pelas suas obras maravilhosas, a sua justiça é eterna, ele enviou a sua redenção para mim, e temer a ele é sabedoria. E ele pula para o salmo seguinte, já dizendo ao Senhor: feliz é aquele que te teme, que tem a confiança no Senhor. A sua descendência é protegida, ele tem prosperidade e riqueza em sua casa, e ele nunca é abalado e não teme os maus rumores. Observe, no 108 ele fala que está angustiado, no 109 ele fala dos maus rumores que está agoniando a alma dele, mas é aqui no 112, depois da oração profética, clamando pela justiça de Deus, que ele começa a dizer: não teme maus rumores aquele que confia no Senhor, mas é muito feliz. E aí no 113 ele diz: louvado seja Deus, eu exorto que todos louvem ao Senhor, porque ele pegou o pobre do pó e do monturo e fez-se assentar com príncipes. Ele pegou aquele que não tinha condições de produzir resultado, aquele que era maldito entre as pessoas, e colocou no lugar de príncipes. E é exatamente isso que Deus faz conosco, quando nós tiramos os nossos olhos do problema, os nossos olhos do que estão falando as pessoas lá fora, e colocamos os nossos olhos no Senhor, clamando pela sua benevolência, queridos, as coisas são transformadas. Ele tira a pessoa que está incapaz de produzir um resultado e coloca em lugar de príncipe, em lugar de exaltação, em lugar de alegria. O Senhor quer transformar a sua história nesse dia. Não se apega às más línguas, não se apega ao relatório do inferno, se apega ao Senhor, ao sumo sacerdote que pleiteia a sua causa. Ele coloca com os príncipes. Ele tem felicidade e riqueza para o seu lar. Amém? Fica com Deus.